Meus amigos, meus irmãos, saibam que é muito bom estar aqui com vocês a cada sábado, realizando um estudo. Se você está aqui pela primeira vez, também se inscreva no nosso canal, ative as notificações e participe conosco. Meus amigos, hoje nós vamos fazer um estudo muito importante, não é? Porque todos nós já sabemos que a condição moral do espírito diz muito da sua situação quando retorna ao mundo espiritual. Mas muita gente fica no campo da abstração. Como será do outro lado? Como vive um espírito a depender de sua situação? E na obra Céu e Inferno, que é uma das obras básicas da codificação espírita, nós temos justamente esses depoimentos que vêm trazer muita luz, muito entendimento para nós que estamos aqui na pátria física, saber exatamente como eles se encontram do outro lado da vida. Hoje nós vamos trazer o depoimento de um espírito sofredor. E os espíritos que se colocam nessa situação, qual a principal característica deles? Nos orientam aqui os espíritos superiores. Normalmente são espíritos profundamente orgulhosos, egoístas, prepotentes ou violentos, sensuais, sobretudo arredios aos ensinamentos de ordem moral. Então, nós vamos trazer aqui o depoimento de uma senhora chamada Claire, que era amiga, conhecida de uma médium da Sociedade Espírita de Paris. Então, essa médium a conhecia e invocou para que ela viesse dar o seu depoimento na condição, volto a dizer, de um espírito sofredor na pátria espiritual. Mas os espíritos trouxeram um esclarecimento prévio antes de eu trazer aqui a primeira comunicação dessa senhora. Eles dizem: o espírito que forneceu os ditados seguintes pertenceu a uma senhora que a médium conhecera quando aqui na Terra. A sua conduta, como o seu caráter, justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram quando de volta ao mundo espiritual. Além do mais, era dominada fundamentalmente pelos sentimentos exagerados do orgulho e do egoísmo. E aí vamos para a primeira comunicação desse espírito, que diz assim: eis-me aqui, eu, a desgraçada Claire. Que queres que te diga? Resignação, esperança, não passam de simples palavras. Pois, para os que sabem que, inumeráveis como as pedras do caminho, os sofrimentos lhe perdurarão na sucessão interminável dos séculos. Essa já é uma das características, gente, dos depoimentos de espíritos sofredores. É a sensação de que a dor vai durar para sempre. Posso suavizá-los, dizes tu. Que vaga palavra. Então veja como ela arredia as palavras que a médium lhe endereçava para que ela acalmasse um pouco o seu coração, não é? Ela diz aqui: um dia, um ano, um século, que sei eu? Se este dia execrando maldito pesa sobre mim como avalanche de chumbo, eu sofro. Em torno de mim, apenas sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Contudo, sei que acima desta miséria reina o Deus Pai, para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nele. Quero implorar-lhe misericórdia. Debato-me e vivo de rojo como estropiado, que rasteja ao longo do caminho. Eu te deixo mais calma, mais animada, qual anciã, enregelada que se aquecesse de um raio de sol. Gélida minha alma se reanima à tua aproximação. Então ela se aproximou da médium, traz esse depoimento carregado de dor, de sofrimento e com uma marca que eu não sei se vocês perceberam. Qual a queixa principal nessa primeira comunicação? O isolamento no qual ela vive. Todas as pessoas à sua volta são profundamente indiferentes, mas nós vamos ver que tem direta relação com a forma como ela se conduziu aqui na matéria, e ela vai nos detalhar isso.
Numa nova comunicação, ela diz assim: a minha desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento que tenho da eternidade. Volto a falar, gente. Quando ela toma conhecimento da eternidade, ela julga equivocadamente que esse seu isolamento, essa sua solidão de ter sido uma pessoa profundamente egoísta na matéria, lá no mundo espiritual não encontra guarida em nenhum coração. Ela pensa que isso vai durar toda a eternidade. E diz mesmo: a minha desgraça aumenta dia a dia. Ó miséria, malditas sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais, esquecida de toda a caridade, de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e me perderam. Agora o remorso do tempo perdido. Gente, já vi depoimento de muitos espíritos falando exatamente isso. O remorso do tempo perdido é ou se não é a maior, uma das maiores dores morais que o espírito sofre de volta ao mundo espiritual, quando teve o desleixo com a sua própria jornada terrena. É o sentimento do tempo perdido aqui na matéria. Que te direi a ti, que me ouves? Olha, vela constantemente, ama os outros mais do que a ti, não retardes a marcha, nem engordes o corpo em detrimento da alma. Vela conforme pregava Jesus. Porém, te digo isso, mas o meu coração nunca ouviu essas colocações. Então ela racionalmente sabia e estava dizendo aqui até como uma forma de orientação, não é? De conselho, mas ela mesma admite que sabia disso, mas nunca o coração recebeu isso de bom grado. Aí ela diz no final: ora por minha alma dessecada e tão miserável. Veja que a segunda comunicação também é muito pesada. Ela diz que sua desgraça piora dia a dia e trata de passar até alguns conselhos, não é? Não perca tempo com tantas coisas terrenas, é o que ela diz aqui. Porém, seu coração realmente não seguiu essa trajetória. E aí vamos para mais uma comunicação. Isso ela já começa a mostrar um tom de certo egoísmo. Novamente ela diz assim: por que me esqueces? Até aqui venho procurar-te. Veja a característica. Ela queria que a médium se ocupasse só dela. Mas não é possível, não é? Mas ela queria atenção exclusiva pelo tamanho da dor e do seu sofrimento, esquecendo que em torno de si existem outros espíritos também necessitados, precisando de amparo e assistência. Percebam então que a marca profunda do seu egoísmo continua com ela, mesmo já estando no mundo espiritual. Ela diz assim: acreditas que preces isoladas e a simples pronúncia do meu nome bastarão ao apaziguamento de minhas penas? Não, 100 vezes não. Eu urro de dor, errante, sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o aguilhão eterno do castigo, a enterrassem e na alma revoltada. Quando ouço os vossos lamentos materiais, rio-me aqui no mundo espiritual, e assim como quando vos vejo abatido. Então ela zomba da própria médium quando diz: eu rio de você quando você está abatido ou se queixa de alguma coisa. Porque as vossas efêmeras misérias na matéria, as lágrimas, tormentos que o sono susta, que são: durmo eu aqui? Quero que, deixando as tuas lucubrações filosóficas, te ocupes de mim, além de fazeres com que os outros mais também se ocupem. Novamente, ela quase que dá uma ordem: se ocupe de mim e não dos demais. Não tenho expressões para definir esse tempo que se escoa, nem que as horas lhe assinalem períodos. Vejo apenas um tênue raio de esperança. Foste tu que me deste, não me abandones, pois.
Então veja, gente, que o depoimento desse espírito é muito sincero, é muito verdadeiro e mostra mais uma vez o traço de personalidade de Claire quando aqui na existência física e, obviamente, deixando o corpo físico, voltando ao mundo espiritual, ela vai continuar consoante vivia psicologicamente, espiritualmente, aqui no plano material. Ou seja, carregando consigo a sua identidade moral na condição de espírito agora, fora do corpo físico. Mas ela não mente, ela mostra realmente o que é e o grau de sofrimento que ela passa uma vez que se sente isolada, vazia. Isso vai lhe trazer um desespero gigante no mundo espiritual e ela então diz: o pouco de raio de esperança que possuo é você quem está me dando, a amiga médium que permanecia aqui no mundo espiritual. Então eu vou trazer aqui umas observações do Espírito São Luís a respeito dessas comunicações. São Luís pontua aspectos muito importantes para o aprofundamento do nosso estudo nessa manhã. Veja o que diz o Espírito São Luís. Este quadro é de todo verdadeiro e em nada exagerado. Perguntar-se-á, talvez, o que fez essa mulher para ser assim tão miserável? Cometeu ela algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não. Ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se e com o que chamais felicidade terrena, beleza, gozo, adulações. Tudo lhe corria, nada lhe faltava, a ponto de dizerem os que a viam: que mulher feliz! E invejavam-lhe a sorte. É outra observação muito rica, gente. Quantas vezes essas pessoas que aparentemente estão felizes passam a ser alvo até da admiração ou mesmo da inveja, por não saberem, esses que a invejam, a sua situação futura. Que mulher feliz e invejam a sua sorte. Mas quereis saber? Foi egoísta, possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas a de Deus, visto como esqueceu a primeira das virtudes, a caridade. Não tendo amado senão a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame e vês insulada, abandonada ao desamparo no espaço, onde ninguém pensa nela, nem dela se ocupa. Eis o que constitui o seu tormento. Tendo apenas procurado os gozos mundanos que hoje não mais existem, o vácuo se lhe fez em torno, e como vê, apenas o nada, este lhe parece eterno. Olha a observação que fiz lá atrás. A sensação dos espíritos pouco evoluídos, na condição de espíritos sofredores, é principalmente essa, e é uma tormenta muito profunda, porque ele tem a sensação de que o sofrimento lhe será eterno. Ela não sofre torturas físicas, não vem atormentá-las os demônios, nada disso. O que é, aliás, desnecessário, uma vez que se atormenta a si mesma, e isso lhe é mais doloroso, porquanto, se tal acontecesse, pelo menos os demônios seriam esses a ocuparem-se dela. O egoísmo foi a sua alegria na terra. Pois bem, é ainda ele que a persegue. Verme a corroer-lhe o coração, seu verdadeiro demônio. Gente, que comunicação maravilhosa do Espírito São Luís a respeito desse tema que nós estamos estudando e desse depoimento tão sofrido, tão sincero e tão verdadeiro do Espírito Claire, que da pátria espiritual traz essa verdadeira luz de entendimento de sua real situação. Então, mesmo na Terra, percebam, quando nos guiamos pelo orgulho e pelo egoísmo, a tendência é que a gente fique isolado, que a gente fique sozinho. Por quê?
porque a conduta do espírito encarnado, da alma encarnada que age dessa maneira, realmente, pensando apenas em si, vai perdendo grandes oportunidades de corações amigos que podiam dar-lhe as mãos e seguir com ele na jornada. Mas o orgulhoso e o egoísta, a sua característica principal qual é, gente? É isolar-se dentro daquilo que julga profunda felicidade, e nós sabemos o quanto a felicidade terrena é efêmera, uma vez que é profundamente passageira. O tempo corre muito célere aqui na matéria e o não aproveitamento da jornada nos trará, com certeza, muitos dissabores quando retornarmos à pátria espiritual. Nós já sabemos disso. Por quê? Porque ao egoísta e ao orgulhoso resta um entendimento mais para frente, depois de muita dor, de muito sofrimento, que nós somos, gente, o construtor do nosso próprio destino. Que aqui na Terra nós já estamos arando o terreno de nossas vidas futuras e ignorando tudo isso e vivendo apenas para si. O espírito, naturalmente, ao deixar a pátria física, vai começar a sofrer as suas dores morais. Não mais física, porque não tem o corpo, mas moralmente começa a torturar-se pelo sentimento do tempo perdido, por não colocar para dentro do seu coração, muitas vezes, aquilo que já conhecia, de boas orientações aqui na matéria, e vivendo apenas por si, chega no mundo espiritual, nessa condição de espírito sofredor. Então eu espero de todo o coração que vocês tenham gostado desse estudo, tenha trazido a vocês um entendimento mais profundo do que é o mundo espiritual e de como vivem esses espíritos colocados como sofredores, tá certo? Então, se gostaram, deixe aqui o seu like, comentem no canal, isso dinamiza, é muito bom. Passe o nosso entendimento, o nosso estudo para outros corações, divulguem bastante, incentivem outros irmãos a se inscreverem no canal e, se Deus permitir, gente, no próximo sábado estaremos juntos novamente. Estamos muito próximos do Carnaval, se cuidem nas vibrações, se preparem, curtam a verdadeira festa, tá certo? Que é uma festa até bonita, mas infelizmente nós também sabemos do grau, não é, de violência, de tanta coisa que toma conta nesse momento. Então, aqueles que ainda curtem o Carnaval, aproveitem dentro de um quadro de equilíbrio, de paz, e quem não gosta de Carnaval, aproveitem, não é? Mergulhe no canal, assista outros estudos, aproveite esses momentos também. Paz a todos e muita luz, e até o próximo sábado. Fiquem com Deus.